sua história até aqui. Algumas pessoas acredito que já tenham ouvido até um pouco pela sua palestra, entendeu? Mas nos contar um pouco qual a sua história na sua formação, entendeu? Alguns passos que você passou antes de começar a empreender e durante o empreendimento, só para dar uma noção assim para o pessoal, para mim também, claro, para a gente já ter aquela noção. Se eu não tenho uma pergunta ainda, eu vou bolar a partir da sua história mesmo. Então, sinta-se à vontade. Boa tarde, Alô. Bom, primeiro eu preciso te perguntar quanto tempo vocês têm, então, porque se eu for falar da minha história, são só 30 anos trabalhando com tecnologia, um pouquinho de tempo aí, bastante coisa inventada. Eu tenho uma veia de empreendedorismo muito forte. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro negócio eu montei com 17 anos, entrei de sócio numa empresa e depois não parei mais. Quer dizer, passei um tempo trabalhando em algumas corporações, mas sempre continuando como sócio num negócio aqui, outro negócio lá, mesmo que eu não tivesse 100% ativo. Eu vou resumir bastante para vocês só terem uma timeline aí de como é que foi isso. Eu sou formado em tecnólogo em processamento de dados, depois fiz ciências da computação, virei bacharel, depois fui fazer comunicação social, publicidade e propaganda, depois fiz MBA em gestão de TI. Passei um bom tempo estudando, mas sempre trabalhando junto com o estudo, porque os dois universos sempre me interessaram muito, né? Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui do lado, no CETIL, lá no final dos anos 80. E na época estava sendo desligado os cartões perfurados ainda. Eu fui um dos primeiros programadores da área de microinformática. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 4 computadores e 12 programadores. Cada um tinha 2 horas por dia para usar o computador só. Então a gente escrevia todo o código na mão e depois ia digitar naquelas 2 horas. Isso ficou um bom tempo lá atrás. E aí trabalhei bastante tempo com computação, né, como programador. Quando eu tinha uns 20 anos, eu resolvi mudar de carreira. Foi a época que começou a surgir a computação gráfica. Então eu me apaixonei de tal forma aí por Photoshop, CorelDRAW e tudo mais. Naquela época eu sempre fui um apaixonado por comunicação, fiz teatro durante muitos anos na minha vida também. Trabalhei com cinema e tudo, então eu sempre quis uma coisa que unisse esses dois lados, e a computação gráfica para mim foi muito claro nisso, né? Eu tinha a noção da tecnologia e tinha a visão do design, então por isso fui fazer publicidade e me formei em publicidade, e tive a sorte de estar vivendo essa época bem quando surgiu a internet. Então lá nos meados dos anos 90, 94 mais precisamente, eu comecei a mexer com isso. Eu tinha uma agência digital, aliás, uma agência offline na época, fazia tudo que uma agência de propaganda faz, mas começou a surgir essa coisa dos sites, das páginas web, né, como se falava na época, e eu comecei a me enveredar por essa linha, e foi a tal ponto que em 96 eu resolvi fechar a agência digital e a agência offline virar uma agência digital. Naquele tempo ninguém fazia isso. Essa foi a primeira agência digital registrada em Santa Catarina, o que foi muito bom, porque eu não tinha muito concorrente, né? Então eu peguei todas as grandes contas do estado, né? De Hering, Porto Belo, Fabril, todas as grandes contas daqui da região do estado. Isso me deu uma visibilidade muito grande no país. Em 99 eu fui convidado para largar isso tudo e ir para São Paulo, tocar o projeto do IG, internet grátis, ajudar a criar o portal. O portal era uma ideia ainda, o grupo de investidores estava botando dinheiro nisso, tinha por trás a Telemar, o pessoal montando toda a infraestrutura de rede no Brasil. E aí eu larguei a minha empresa aqui, deixei meu sócio tocando e fui embora. Isso foi meio louco, porque eu fui para uma reunião em São Paulo para fazer a entrevista numa segunda-feira. Na sexta eu estava montando mala e procurando apartamento em São Paulo já para começar na segunda a trabalhar no projeto do IG. Eu entrei lá. Se vocês pegarem esse andar inteiro da UFS, que devia ser a sala que o IG estava preparando para montar a estrutura, e ela estava completamente vazia quando eu entrei.
tinham 12, 15 pessoas trabalhando. Em 3 meses nós éramos 350. Então, assim, diariamente era um caminhão encostando naquela sala e descarregando computadores e a gente contratando gente para montar todos os sites que estão no ar até hoje aí de notícias, Último Segundo, Babado, e-girl, site de carro, tudo foi criado lá. Foi um projeto maluco, porque eu trabalhava 18 horas por dia, de segunda a domingo. Era para eu voltar para casa a cada 15 dias, eu voltava a cada 2 meses. Então, mas foi uma experiência fantástica. Eu trabalhei com grandes nomes, Matina Suzuki, Nizam Guanais, grandes nomes da publicidade. E fiquei nessa leva. Eu estou me estendendo aqui, né? Mas eu fiquei nessa. Acho que é legal para vocês terem uma noção um pouquinho do que aconteceu. Fiquei nessa leva durante 1 ano e meio, tocando esse projeto todo e depois tombando isso para a estrutura do IG. Resolvi tirar 1 ano sabático, fui para os Estados Unidos, morei lá 1 ano. Exatamente quando as Torres Gêmeas caíram, então não consegui ficar muito tempo porque não consegui visto para ficar morando lá definitivo. Fui trabalhar com portais corporativos, e-commerce, foi. Em 2009 eu vim parar em Blumenau de novo. Eu saí daqui em 99, voltei em 2009, já para empreender. Eu achei que toda essa minha experiência de 10 anos trabalhando para IG, para grandes corporações, GM e tudo mais, tinha me dado bagagem suficiente para montar um negócio. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que tinha a ver com inovação. E eu resolvi montar no país uma agência digital que fazia o que as outras não faziam. Então, a gente começou a trabalhar com ativação de marca, montando ações para feiras, eventos, espaços públicos, usando tudo que era de mais inovador naquela época. Então, a gente já falava aliás, já fazia realidade aumentada, já fazia realidade virtual, já trabalhava com reconhecimento de gesto, com Kinect, trabalhava com Leap Motion, trabalhava com tela de toque. E de tanto criar ações para clientes, a gente sempre criava algum produto nascia disso, né? Então, criamos aqueles totens para tirar foto e postar no Facebook, isso lá em 2010, a gente lançou isso pelo Brasil, vendeu bastante, depois começou a virar commodity, a gente saiu desse mercado, lançamos vários outros produtos, e aí um produto que nasceu nessa época foi a Playtable, né? Eu até contei a história para quem assistiu a palestra antes, nasceu da ideia de criar uma mesa digital para crianças que estavam em estado de espera, né? Crianças que estavam em clínica, restaurante, em qualquer lugar público onde elas não tinham o que fazer, então, mas sempre focando na questão do entretenimento de qualidade, jogos educativos. Isso evoluiu, virou uma empresa em 2014, que é a Playmove, já com o produto focado 100% na educação, né? Então a gente passou a criar jogos educativos, criou um console para educação com jogos educativos, que é essa mesa digital, e hoje a gente já está em mais de 800 escolas, mais de 1.500 estabelecimentos pelo Brasil todo, atendendo mais ou menos uns 300, 350 mil alunos pelo Brasil. Então isso é um pouquinho da minha história, né? Empreender sempre teve, como eu falei, na minha veia. Estava até trocando uma ideia com a Daniela ali, algumas coisas que o que fazer e o que não fazer é mais fácil quando a gente já passou, né? Mas não há receita. Tem que meter a cara, acreditar no teu potencial, escrever bastante, fazer um bom plano de negócio, pelo menos para você, mesmo que você não vá buscar investimento, e fazer acontecer. Tá? Obrigado, Marlon. Acho que dá para o pessoal ter uma noção maior até para as perguntas e tudo mais. Então eu gostaria de chamar o nosso próximo profissional que vai estar representando a mesa, Gustavo Koblak. Me corrija se eu estiver falando errado. Gustavo, pode se sentar ali na mesa. Então a ideia é mais ou menos tu trazer um resumo da tua história até aqui, como tu começou a empreender e tudo mais. Gente, eu caí de paraquedas aqui, tá? Desculpe não poder falar muito, mas é que eu acabei de sair de uma palestra ali e foi meio puxado. Bom, agora que eu descobri que a mesa redonda é para empreendedores, né? Eu me considero
não tão um empreendedor de sucesso como o nosso amigo aqui ao lado, mas eu acho que o sucesso do empreendedor é realmente a sua experiência na vida, né? Porque eu acho que empreendedor mesmo é uma questão de você tem um espírito empreendedor, você não se conforma, você quer buscar um melhor, você quer buscar uma solução que não existe ainda, você acabou de enxergar uma necessidade, você vai preencher essa necessidade, né? Eu acho que é um visionário. O empreendedor hoje, se ele não tiver esse senso visionário, ele está fadado ao fracasso, né? E eu caí no empreendedorismo desde muito cedo, porque saí de casa muito cedo, né? Desde 15 anos de idade eu não morava mais com meus pais, e eu comecei a empreender no que eu podia, no que eu sabia, né? E desde vendedor ambulante, desde balconista de bar, de lanchonete, desde tudo isso eu buscava empreender. Por menor que fosse o negócio onde eu trabalhasse, sempre eu estava buscando fazê-lo de uma forma diferente. E sempre eu tive sucesso, graças a Deus, nos meus empreendimentos. Aí acabei indo para a universidade, estudei publicidade, porque eu gosto muito dessa área de humanas, enfim. E empreendi no que eu me formei, que foi publicidade. Eu tive sucesso, enfim. Montei uma agência em Curitiba, montei escritórios em São Paulo, em Porto Alegre. E assim foi a minha vida de empreendedor. Eu estava no segmento de divulgação para turismo, então eu busquei justamente uma divulgação onde não existia, que era dentro dos próprios hotéis, fiz parceria com as melhores redes, enfim. Foi um negócio muito legal e funcionou muito bem e está até hoje funcionando. Embora não na minha mão mais. Mais adiante, eu tive uma experiência muito interessante também com o empreendedorismo, quando um amigo meu me convidou para ser sócio, um amigo japonês, sócio numa clínica odontológica. Pois bem, eu como publicitário não sei o que eu vou fazer numa clínica odontológica, né? Eu não sei tirar dente, não sei o que eu vou fazer. Não, você faz a parte comercial. Depois bem, vamos fazer. Montamos uma clínica odontológica. Ele já tinha uma, nós montamos uma de sociedade. E dentro disso eu apliquei muito do que eu conhecia de publicidade com novas campanhas e formas diferenciadas de se fazer uma divulgação, porque existiam muitas restrições de CRO, aquela coisa toda. E nós tivemos muito sucesso. E um mês depois a clínica estava cheia. Não tínhamos mais vagas para atender na clínica. Então vamos fazer o quê? Vamos montar outra. E montamos outra clínica. Pois bem, funcionou. Dentro de 40 dias não tinha mais cadeiras para atender na segunda clínica também. O que a gente vai fazer? Vamos procurar um outro ponto e vamos montar outra. E disso formou-se uma rede. Uma, duas, aí o dentista que trabalhava dentro da clínica foi o próximo sócio. E a expansão da rede se deu dentro da própria rede. Os próprios dentistas que trabalhavam dentro ficavam tão impressionados com o movimento que eles acabavam querendo ser sócios. Então a gente virou sócio. De uma clínica, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15 clínicas odontológicas. No primeiro ano, faturando 8 milhões, mais ou menos. Era um negócio bom. Estava dando dinheiro. Pois bem, deu muito dinheiro e deu muita dor de cabeça. Mas pense, nós tínhamos do tripé, que eu considero o ideal para uma boa administração. Nós tínhamos o clínico, né, que era um bom responsável técnico clínico, que era esse meu sócio japonês. Tínhamos o comercial, que seria a minha parte, mas nós não tínhamos o administrativo. E penamos. O meu celular enlouquecia dia e noite. Eu ia para casa, mas a clínica não saía da minha cabeça. Eram problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas acontecendo dia e noite. Por falta de experiência, por falta de gestão,
contratávamos gerentes que não davam conta do negócio, enfim, e se tornou um negócio enorme, com mais de 300 funcionários, com muita gente, muitos clientes. Era um negócio grande já, para o nosso tamanho. E um dia eu encontrei esse japonês. Nós temos até hoje uma clínica que fica, porque essa rede existe ainda, ela fica no centro de Curitiba, bem no centro. Eu aluguei um prédio de 3 andares para montar a clínica. Tinha um prédio para alocar, eu fui lá e aloquei o prédio. É gigante para uma clínica. Vou montar, montei. Uma clínica enorme de implante e tal, e fiz anúncio em TV, foi fantástico. Lotamos a clínica rápido. Só que esse japonês estava lá no último andar da clínica, que a gente usava como depósito, que dava umas 2 vezes o tamanho dessa sala aqui, cada andar. Então, uns 200, 300 metros quadrados cada andar. E pense um andar desse todo vazio e uma mesinha no meio da sala. E ele sozinho lá, com um computador. Eu cheguei lá, o que você está fazendo aí, cara? Aí eu tô vendo esse negócio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, quando sobe, a gente aperta o botão comprar, e quando desce, a gente aperta vender. Olha que legal. Era um gráfico de bolsa de valores. E eu olhei e falei, tá aí a minha saída. Exatamente isso que eu preciso. Porque não dependia de mais ninguém, só de mim. Então toda aquela loucura que eu vi de empreendedorismo, eu pensei, eu vou empreender a mim mesmo agora. E comecei a fazer cursos de bolsa de valores. Ia para São Paulo, ia para fora, para aprender. E há 10 anos eu estou nessa busca incessante, já tive lucros, já paguei diversas vezes os meus cursos, enfim. E hoje eu vivo disso. E hoje eu conquistei a minha liberdade de empreendedor dentro desse negócio. Por isso que eu tive que citar para vocês um momento de confusão total dentro do empreendedorismo na minha vida para chegar onde me deixou feliz. E hoje eu dou cursos no Brasil inteiro sobre bolsa de valores, enfim, ministro cursos e palestras em vários lugares do Brasil. E é o que me faz feliz. Mas eu estou buscando empreender com isso também. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Obrigado, gente. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui 2 profissionais da área, de áreas diferentes, que atuam de maneira diferente, o que beneficia ainda mais a nossa mesa redonda, porque, querendo ou não, temos perguntas diferentes, né, a serem respondidas. Então, eu gostaria de tomar a liberdade... Na verdade, antes disso, vocês podem, quando forem perguntar, tanto para um quanto para outro, ou então uma pergunta geral, que ambos possam estar respondendo. E eu gostaria de tomar a liberdade, então, de começar as perguntas. É uma pergunta bem geral, acho que os dois podem falar um pouco do seu ponto de vista, sintam-se à vontade. Mas eu queria saber o seguinte, a gente sabe do atual panorama econômico do Brasil, tudo que estamos vivendo nessa crise, que já acontece há um tempo atrás. Então, visando nós, que somos jovens, recém entrando na faculdade ou praticamente a ponto de sair da faculdade, como é que é possível estar empreendendo? Como é possível estar criando um negócio seu, do qual você precisa de investimento em um tempo tão difícil como esse? Porque às vezes eu, por exemplo, tenho receio em estar, em querer empreender por medo, porque os tempos estão difíceis, as pessoas estão gastando menos. Então eu queria realmente saber como que eu posso estar começando esse passo maior para mim nesses tempos atuais. Bom, perguntinha difícil já para começar, hein, Vinícius? Eu acho que, na verdade, vocês vão ser privilegiados, porque quando vocês chegarem, pelo que eu estou sabendo aí, boa parte de vocês vão começar a se formar a partir do ano que vem ou nos próximos anos aí. Essa crise, e o pior da crise, já deve ter passado, e o Brasil vai estar retomando o crescimento e automaticamente os investimentos. Então, eu acho que por isso vocês, de certa forma, vão sair privilegiados.
não há uma receita, como eu volto a dizer, não há uma receita para como empreender, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que primeiro você tem que ter certeza do que você quer fazer para arriscar o seu dinheiro e o dinheiro dos outros, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, não tenha medo de pegar dinheiro dos outros. Eu demorei muito para aprender o primeiro e mais tempo ainda para aprender o segundo. Então eu gastei muito do meu dinheiro, investi casas que eu poderia ter construído, viagens que eu poderia ter feito, em negócios que deram pouco certo ou nada certo. Então, eu acho que o importante é vocês terem noção do que vocês querem fazer, qual é o diferencial. Eu conversava com alguns de vocês antes até, eu acho que o mais legal da área de vocês é que vocês vão poder unir o pensamento lógico da engenharia, essa coisa de ter a base de como é que se faz, e vão colocar sobre essa camada, que é a mais importante, tudo que vier relacionado ao empreendedorismo em si, né? Seja a gestão, a parte comercial, a parte de marketing, tudo isso é coisa que vocês vão poder acrescentar ou se unir a talentos que complementem o talento técnico de vocês. Mas vocês têm muito mais possibilidade de criar algo grande e de sucesso, que eu até falei na minha palestra ali que sucesso é uma coisa do dia a dia, todo dia você tem um sucesso diferente, né? Porque não existe um sucesso definitivo, mas coisas que possam ganhar grande escala, porque você tem justamente o como fazer. Se alguma descoberta vai sair em alguma empresa, ela vai normalmente sair de cabeças como as cabeças de vocês. Quem faz um curso mais genérico, claro, existem todas as exceções do mundo, mas de maneira geral, quem faz um curso mais genérico, como administração, como até publicidade, como eu e o Gustavo fizemos, sempre tem muito mais a ideia do como fazer do que fazer, né? É muito mais a maneira como fazer. Se colocar esse copo na minha mão, eu vou saber vendê-lo para vocês de várias maneiras diferentes, porque isso é o que a gente aprende na publicidade. Agora, fazer esse copo nesse formato, até alguns anos atrás, eu não fazia nem ideia de como é que se isso ia um molde, se isso era injetado, se isso era soprado, não faço ideia. Então, é muito mais difícil para quem vem de uma área genérica fazer grandes criações que são a base de toda a inovação tecnológica. Então, vocês têm muito mais isso. Eu acho que o mais importante é ficar ligado em tudo que está acontecendo. O olho tem que estar sempre para daqui a muitos anos, né? Quando eu falei para vocês que eu montei uma empresa em 2009 para trabalhar com inovação, muitas dessas inovações são efetivas hoje, né? A gente está falando de tela de toque ser comum hoje nos celulares de vocês. A gente está falando de realidade aumentada, realidade virtual hoje, com Google, com Sony, com todo mundo investindo. Mas há 7, 8 anos atrás, isso era uma loucura. E a gente estava lá escovando o bit, descobrindo como é que fazia aquele negócio funcionar. Mas isso nos capacita a estar bem no mercado hoje. Tem uma empresa em Curitiba, aliás, que o Gustavo falou, chamada Binóculos, que recebeu um baita investimento agora de investidores internacionais, porque está fazendo um óculos de realidade virtual super legal, e que começou a pesquisar sobre isso lá. Eu conheci esse pessoal lá em 2011, 2012, em alguns eventos pelo Brasil. Então, assim, pensem lá na frente, o que vocês estão aprendendo hoje, o que isso tem a ver com alguma tecnologia que está surgindo, o que alguém está pesquisando lá na Finlândia, lá na Austrália, em qualquer lugar do mundo, porque não há limite, né? Vocês estão conectados com o mundo inteiro, então não pensem. É muito legal pensar em trabalhar na VEG, é muito legal pensar em trabalhar em qualquer outra grande empresa aqui, sim, para fazer uma carreira fantástica, mas vocês podem estar em São Francisco, vocês podem estar em Londres, vocês podem estar em qualquer lugar, ou podem estar aqui em conexão com todos esses lugares. Então, se fosse dar uma dica geral de como empreender, seria nessa linha. Pensem no conhecimento de vocês hoje, aplicado a alguma coisa que vai fazer sentido lá na frente, quando vocês, de muito tempo depois de vocês estarem formados, e tentem começar a resolver esse problema hoje, que com certeza vocês vão ter uma empresa que vai agradar a qualquer investidor, aí quando chegar o momento. Faço suas as minhas palavras, viu?
Muito sábio, professor. E, na verdade, isso cai como a gente conversou anteriormente aí, de que vocês como engenheiros, enfim, nessa área, vocês podem estar vislumbrando muito mais qual é a necessidade, tanto de hoje quanto no futuro, né? Projetar essa necessidade e tentar resolver isso hoje, né? A questão do dinheiro para que isso aconteça é muito simples, gente. Muito simples. Você lidando, eu comecei a entender isso, como o professor falou, da mesma forma, até as histórias são parecidas, bem depois. Antes eu pensava que eu tinha que ter o dinheiro para fazer alguma coisa, né? E eu tenho um amigo meu que é muito bem sucedido de empresa, ele falou assim, ele sempre fala de que dinheiro bom é o dinheiro que está no seu bolso. Então é isso que você tem que guardar para você. Você vai usar o dinheiro de outros para empreender. Se você tiver uma boa ideia, se você tiver um bom projeto, bem balizado, e que isso tenha realmente uma supra necessidade do mercado, vocês vão ter milhares de investidores para custear o seu projeto. Sempre tem vários sites, na internet você procura anjos ali, vários investidores você tem para boas ideias. Então isso não é o maior problema, o dinheiro não vai ser o problema. Lembrando mesmo que o professor falou, nós estamos agora saindo de uma crise, né, política que derrubou a nossa economia, tá? Mas o mundo todo está de olho no Brasil nesse momento. Nesse momento, todos os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, tá? Então a economia daqui tende a crescer muito. Você vê aí, antes até da própria eleição que vem no ano que vem, nós já temos aí recordes históricos, aí, picos históricos no Bovespa. Isso quer dizer que os próprios investidores de fora estão começando a acreditar no Brasil. Tem gente até se antecipando. Mas o grande boom mesmo vai vir com a eleição no ano que vem. E espero que todo mundo vote direitinho aí para a gente não fazer besteira de novo, né? Ok? Mas quanto à grana, não se preocupem. Tenham uma boa ideia e apliquem isso e vocês vão ter um monte de gente para investir. Não é difícil, não. Eu ia até comentar, quem tiver pergunta, só levanta a mão que eu anoto ali. Gustavo, minha pergunta seria direcionada para você. Sim. Como você está falando de ideia, investidores anjo, ou até alguma coisa como Sebrae, alguma coisa assim, às vezes você tem a ideia, um projeto bem embasado, só que você não sabe como dizer, captar o seu investidor, transmitir isso de uma maneira fácil e rápida para que ele se interesse pela sua ideia. Gostaria de saber se você tem alguma dica assim, para conseguir prender o interesse desse investidor e fazer com que a sua ideia, que parece tão brilhante na sua cabeça e bem embasada, conseguir passar para ele assim, isso rapidamente de uma maneira boa, assim, concreta. Olha só, eu não tenho muita experiência nessa área não, tá? A minha experiência é mais de trader na bolsa mesmo, tá? Mas quanto à captação de investimento, o que seria mais interessante é você ter uma boa ideia de algo que realmente vai fazer a diferença no mercado, tá? De um produto ou de uma solução que realmente tem uma boa aceitação no mercado. Isso eu acho que é o principal, é que você consiga resolver um problema, tá? Ou projetar essa solução para o futuro, né? Como até o professor falou, pensar no futuro e pensar numa solução para um problema que talvez a gente nem tenha hoje, tá? Isso os próprios investidores já estão de olho. Eles querem pegar sempre o projeto no começo, algo realmente inovador e tenha uma grande possibilidade de ter sucesso no futuro. Então não basta que você pense somente na solução do agora, né? Se você tem problemas que você pode projetar no futuro, se você tiver alguma solução para um desses problemas, você está bem no caminho certo. Tá? Se puder colaborar um pouquinho, eu tenho passado recentemente por alguns processos
bem mais próximos dessa questão de investimento em startup e tudo mais, até porque a gente tem negociado dentro da Playmove alguns investimentos externos. Você tem que pensar em duas coisas muito claras quando você quer convencer um investidor. Primeiro é a aplicabilidade do teu projeto. Então, se ele realmente resolve um problema, o quanto ele tem de diferencial em relação ao concorrente ou ao mercado, né, concorrente, o quanto ele escala, né, porque é muito difícil um investidor que vai investir em um projeto que atinja uma cidade ou que tenha, que tenha uma vida de produto muito curta, né, seja uma onda que vai se acabar, te dando um exemplo, sei lá, vai montar em Blumenau hoje uma casa de sushi. São 45 casas de sushi no bairro onde eu moro. Então, quer dizer, nenhum investidor vai botar dinheiro, porque essa é uma onda, ela vai passar rapidinho, vão ficar as boas e o negócio acabou. Então, assim, se você tiver realmente um negócio que tenha durabilidade, tenha escala e tenha diferencial de mercado, você precisa estar convencido disso, né? Você precisa ter na sua cabeça esse discurso muito bem preparado para convencê-lo. Depois, o que você precisa mostrar é o lado financeiro. Então, você precisa ter uma planilha de custos e de receitas muito bem elaboradas, um plano de 5 a 10 anos de receita, de crescimento do teu negócio. Então, esse negócio é um negócio para escala nacional, esse é um negócio latino-americano, esse é um negócio mundial, a gente tem um similar na Europa, mas que está nesse nível de escala. Se a gente tiver número X de investimento, a gente vai chegar em tal número. Números. Resolve a questão do business plan, resolve a questão do negócio, né? Produto, escala, mercado, e depois resolve muito bem números. Tá? E pensa nos números, como o Gustavo falou, com o dinheiro dos outros. Né? Não pensa o dinheiro que você teria para aplicar. Se você tem um negócio de 1 milhão, fale em 1 milhão. Se você tem um negócio de 50 milhões, fale em 50 milhões. Agora, se você tem um negócio de 1 bilhão, deixe claro que ele é um negócio de 1 bilhão. Entendeu? Porque é isso que o investidor quer ver. Mesmo que ele tenha que colocar 50 milhões no teu negócio agora, se esse é um negócio de 1 bilhão, ele vai aportar esse dinheiro. Porque ele vai ver que esse negócio tem essa escala. Entendeu? Mas isso tem que estar muito claro na tua cabeça, isso tem que estar muito bem apresentado numa apresentação, em alguns slides, que você convença o cara de que ele... Um pitch de investimento é sempre um namoro, é sempre uma conquista, né? Como se você estivesse entrando numa danceteria e tivessem 50 mulheres, né? Alguma delas vai te chamar mais atenção. Quando o investidor senta numa bancada para ouvir pitch, ele vai ouvir 50, 100 pitches naquele dia. Algum tem que chamar a atenção para ele botar o dinheiro. Então, você tem que ser o cara que vai chamar a atenção, né? Seja embasado, tenha bons números e tenha uma apresentação convincente. Com certeza você vai levantar o dinheiro. Se ninguém tiver, eu tenho mais uma. Vocês estavam comentando, a gente está na área tecnológica, é uma área que favorece a esse ponto, porque a gente pode estar trabalhando algo mais técnico, pensando no futuro, pensando nisso. Então eu queria saber, assim, tem como tu iniciar um negócio, um produto ligado a uma instituição como a própria universidade? E assim, sim, eu sei que tem como, porque muitos acabam saindo daí, mas quais seriam os problemas, se teria algum problema, quais seriam os problemas ligados a isso? Não sei se vocês entenderam bem o meu foco. O primeiro problema disso, na verdade, assim, essa deveria ser a base de todo o desenvolvimento de uma nação, deveria vir das universidades. É assim que é no mundo inteiro, o Brasil é praticamente uma exceção. Mas uma das grandes questões que sempre permeia essa questão do saber universitário, disso virar uma empresa, é a questão da patente. Né? Então tem que estar muito claro, quando você está desenvolvendo um produto, a quem ele pertence. Existe no Brasil hoje já uma rede de aceleradoras, de incubadoras até. Não sei se vocês conhecem a diferença entre incubadora e aceleradora. Não?
Incubadora é quando o negócio é muito nascente e você vai fazer todo o trabalho de pesquisa dentro dessa empresa, dessa instituição, né? E uma aceleradora já te pega num nível intermediário para frente e te faz ganhar uma escala maior. Especialmente as incubadoras costumam ter contratos onde elas te obrigam a ceder 20%, 30%, depende a incubadora, do que você está descobrindo ali. Então você precisa levar isso muito em consideração quando você vai desenvolver alguma coisa dentro dessa instituição, porque quando você entrar numa rodada de negócios com o investidor, você vai ter que ceder parte disso, né? Parte dos 100% que teoricamente seriam seus, 30% já é da incubadora. Você vai ceder 30% para o investidor, você vai ficar com 40%. Ou se você vai ceder os 50% para o coisa, você vai ficar minoria do negócio, aí você não decide mais sobre o negócio. Então, eu acho que esse é o grande ponto que você tem que ter muito claro em relação a usar ou não usar uma instituição para criar. Enquanto você é aluno, isso não existe problema, tá? Porque, até onde eu sei, todo trabalho universitário criado na universidade, ele não exige patente, né, acordo de patente. Ele pertence ao autor e, no caso, ao aluno. Então, o aluno ou o professor que for co-criador, então aí tem um acordo, né, desse trabalho quando foi publicado. Mas quando você sai dessa questão de ser um trabalho específico de uma aula ou de acadêmico e passa a estar incubado dentro de uma instituição como a UFSC ou como qualquer outra, você tem que cuidar muito bem com essa questão contratual. Né? É exatamente isso que eu estava pensando também, como o professor falou. A maior questão é justamente a autoria mesmo, né, professor? A autoria tem que ficar bem claro no início, porque esse geralmente a maior causa de problemas na justiça que a gente tem hoje em dia, né? Então, vocês como técnicos, como engenheiros, vocês já devem ter bem previsto isso. Saindo da universidade, realmente vocês têm que se preocupar muito com isso, porque o mercado hoje está bem complexo em relação a patentes, né? Principalmente aqui no Brasil, eu não sei fora como é que funciona a patente, professor, mas aqui está bem complexo, né? Que é um pouco pior. Então, eu acho que a principal observação é a questão da autoria, tá? Porque o restante você resolveu um problema já, né? Ok? Como o Gustavo falou da patente, esse é um ponto importante para vocês que vão trabalhar com questões técnicas, na engenharia especialmente. Sempre registrem patente de tudo. Tá? Por menor que seja a invenção, por mais que demore, eu tenho alguns registros de patente que já estão entrando no 5º, 6º ano que foi depositada a patente, ainda não tem retorno, mas de qualquer forma você registrou, antes de você, se ninguém fez isso, quem vier depois vai ter que disputar com você na justiça. Então, por mais que a gente não acredite na legislação, registre, busque se defender, e aí vale tudo, vale o INPI, vale a Biblioteca Nacional, vale qualquer tipo, para código-fonte, qualquer coisa que você fizer, rabiscou uma ideia, pode ser interessante, pode gerar alguma coisa diferenciada, registre, nem que seja num cartório com um carimbo de que você é dono daquela ideia. Porque existem casos, a literatura é muito clara, o próprio Facebook passou por anos de disputa judicial em relação à autoria da rede, e por aí a gente tem vários casos. Então, assim, procure. Esse é o primeiro ponto muito importante, antes até de buscar investidor. E a primeira coisa que ele vai te perguntar, você tem patente disso? Quando ela foi registrada. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que se preocupar. Uma coisa que o professor estava falando, que eu me lembrei aqui, em relação até o Facebook, né, criado por universitários, né, e aconteceu comigo de registrar, tá, marca, por exemplo, se você não partiu para um registro de INPI, até se você registrar na Biblioteca Nacional, você consegue ganhar de causa, tá? Se você tiver um registro antes do INPI. E a Biblioteca Nacional é muito mais fácil, muito mais simples, né, o registro, né? Então, qualquer ideia que você tenha, qualquer croquis, esboço, vai lá e registra aquilo.
eu criei isso, tá? Já vale numa briga judicial lá na frente, tá? Aconteceu um fato bem interessante quando a gente criou essa rede de clínicas que eu contei para vocês. Eu pedi o registro para uma empresa, quer dizer, não era uma empresa, era um amigo, colega que trabalhava com marcas. Olha só. E eu pedi, porque eu conhecia, eu pedi para ele registrar a marca para mim. Ele foi lá e registrou. Na verdade, ele pediu o registro. E aquilo já existia uma outra marca da clínica com aquele mesmo nome. E não passou. E essa pessoa não veio e me falou a respeito. E para mim estava registrado, estava tudo certo. E inexperiente, né? Então é até bom vocês saberem que isso a gente tem que verificar bem. Pois bem, alguns anos depois, quando a rede de clínicas cresceu bastante, eu tive uma visita de uma pessoa de um banco de investimento que se chama BTG Pactual. E eles queriam se tornar sócios da rede. Olha que maravilha! Eles estavam colocando para mim 15 milhões de reais para ser sócio na rede. Legal. Nossa, achei fantástico, né? Eu ia pegar uma parcela, eu ia lucrar com aquilo e estava tudo certo. Só que depois eu descobri que o registro da marca não passou. E eu perdi esse investimento por conta disso. Então é algo que vocês têm que cuidar muito. Desde marca a patente. Tá? Isso pode fazer bastante diferença lá na frente. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? A ideia não é também prolongar muito por causa do horário, mas eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, se ninguém tiver mais. Beleza. A ideia é a seguinte: existem muitas instituições como o Senai, a Sebrae, que nos auxiliam nessa questão empreendedora, inclusive fazem concursos universitários e tudo mais. Não sei se é bem do conhecimento de vocês, acredito que sim, mas quais seriam então as vantagens? Porque na verdade tu estaria empreendendo, mas dependendo daquela instituição, né? Diferente da universidade, né? Mas daquele órgão em si. Então, quais são as vantagens de tu começar algo com um órgão desse? Vocês já falaram, a gente toda hora pode estar usando o dinheiro dos outros. É para isso que a gente vai empreender. É por causa disso que a gente consegue empreender. Né? Então, quais são as vantagens da gente estar... Na verdade, tem uma diferença aí entre o que a gente falou antes e um trabalho de atuação do Sebrae, por exemplo. O Sebrae não é uma incubadora ou uma aceleradora. O Sebrae é uma empresa de orientação sobre o empreendedorismo. Então, tudo que você fizer lá vai te servir como uma orientação para o trabalho de empreendedorismo que você vai fazer. Então, o Sebrae vai te dar cursos, o Sebrae vai te dar consultoria, o Sebrae vai te dar um acompanhamento mesmo na gestão do teu negócio, vai te orientar a ser um empreendedor. Mas ele não vai incubar o teu aplicativo, dificilmente vai te dar receitas. Pelo que eu saiba, o Sebrae não faz isso. O SESI, Senai, outras instituições até fazem, mas pelo que eu saiba, o Sebrae não faz. Eu como conselho, se fosse dar algum, seria usem tudo que é gratuito ou muito barato. Né? O Sebrae é um serviço muito barato, quando não é gratuito. Então, para quem está começando, todo tipo de conhecimento é importante. Então, especialmente, noções de gestão e administração são fundamentais, sim, porque por mais que o engenheiro não queira, ele tem que pagar a conta no final do mês, a conta tem que fechar, né? Então, você vai ter que pagar aluguel, funcionário e tudo mais, e você tem que saber administrar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, o Sebrae vai te ajudar nesse ponto. E, além disso, existem muitas chamadas públicas para quem está na universidade, especialmente, tanto para ser acelerado, para ser incubado, para receber dinheiro para projeto. O próprio FINEP está fazendo uma chamada pública agora, o FINEP Startup. E ontem saiu o resultado da primeira etapa e vai ter outra fase de inscrição agora no começo de 2018, que dá até R$1 milhão para investir em empresas inovadoras no Brasil, e aí tem alguns segmentos, saúde, educação e tudo mais, e que, na verdade, não precisa ter uma empresa com muito tempo, eles até pedem que seja uma empresa nova,
Enfim, eu acho que tem muita oportunidade aí para vocês, nesse momento em que vocês estão, em que imagino que o que vocês mais têm é tempo, né? Aproveitem esse tempo para poder experimentar de tudo, né? Para se inscrever em tudo quanto é chamada pública, concurso, incubadora, aceleradora, o que for, porque depois isso começa a ficar mais complicado, né? Quando você passa a ter uma estrutura de 5, 10, 20, 50, 300 funcionários, você não consegue mais fazer isso, né? Você passa a deixar de fazer algumas outras coisas no teu negócio para, às vezes, participar de uma chamada pública, às vezes participar de um edital ou alguma coisa assim. Então é importante que vocês aproveitem esse tempo agora para consultar Sebrae e todas as outras opções que estão disponíveis no mercado aí. Bom, eu acho que o Sebrae, enfim, como o professor falou, todas essas instituições são importantes para vocês consultarem, e principalmente no começo, né? Ou antes até de abrir um negócio. E eu acho que vocês têm que ter muito claro em mente o que vocês querem e elaborar um plano de negócios o mais completo possível. Eu acho que essas instituições aí, como o Sebrae, vão orientar bem vocês a fazer esse plano de negócios, tá? Para qualquer instituição financeira que você vá buscar recurso ou financiamento, enfim, um aporte, sempre você vai precisar do seu plano de negócios, tá? Então, eu acho que para quem pensa em buscar dinheiro no mercado, se não tiver isso e um plano de negócio bem elaborado, né, você não vai conseguir. E a orientação, o Sebrae consegue te orientar a respeito, enfim, é um começo essencial para quem quer iniciar e ter sucesso, né? Eu sou bem sincero em dizer que eu não busquei o Sebrae no começo e apanhei bastante por não ter feito isso, tá? Depois eu tive que buscar, exatamente para elaborar um plano de negócios para o meu negócio. Então, eu acho que vocês podem encurtar esse caminho e buscar isso antes. Outra coisa que eu acho que é importante para vocês é buscar uma forma de gerir os recursos que a tua empresa gera, tá? Não basta apenas você fazer dinheiro na tua empresa e não saber exatamente como lidar com ele, tá? Então, as formas de aplicação desse dinheiro, enfim, como você trabalhar com esse dinheiro que está entrando na tua empresa, como você investir ele, tá? Para que isso multiplique, para que você possa voltar com esse dinheiro para a tua empresa, enfim, como você pode trabalhar com esse dinheiro, né? Infelizmente a educação financeira aqui no Brasil é um pouco deficitária. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais agora com o pessoal de fora. Os americanos, por exemplo, não têm a poupança como nós temos aqui, né? E isso forçou talvez eles a entrarem no mercado, por exemplo, de renda variável, enfim, e trabalharem com o seu próprio dinheiro. Então vocês, como empresários, têm que ter essas noções também, sabe? E o brasileiro está um pouco longe disso. Então acho que vocês agora, jovens, aí saindo da universidade, vocês têm ainda tempo para buscar cursos sobre isso, enfim, buscar essa preparação para quando entrar com uma empresa, saber desde o financeiro, administrativo, enfim, vocês terem muito mais noção do que estão fazendo, tá? Isso o Sebrae ajuda bastante. Agora, se vocês querem mesmo entrar no mercado de empreendedorismo, uma coisa que está muito em voga no Brasil é o conceito de startup. E isso já se criou um ecossistema em torno das startups, né? É importante que vocês procurem fazer parte desses ecossistemas. Aqui em Blumenau, por exemplo, tem alguns lugares onde esses grupos se reúnem, tem alguns eventos, por exemplo, no café, no Oficina Café Coworking, que fica ali perto da ponte do Tamarindo. É um espaço onde sempre tem eventos, tem outro na frente da FURB, tem outro no centro. Então tem vários espaços de coworking onde o pessoal das startups se reúne. Eu sei que toda segunda, terça-feira do mês tem um encontro de startups aqui em Blumenau. E, enfim, acontece em Florianópolis, em Joinville. Tem um evento muito legal para quem quer se experimentar como empreendedor, que chama Startup Weekend, que é um desafio, né, que você
se inscreve e entra na sexta-feira e sai no domingo com uma empresa montada. Então, todo mundo se reúne para criar uma ideia e passar por todas as etapas de criação dessa empresa. Enfim, isso engloba Canvas, engloba Business Planning, engloba todas as técnicas que você vai ter que usar para apresentar o teu negócio. Então, acho que são formas de você se experimentar enquanto empreendedor e também de estar perto dessas pessoas que estão compartilhando essa experiência de empreender e também são atraem muito os investidores, né? Os investidores. Eu tive ainda um mês atrás reunido com o pessoal de um fundo de investimento de São Paulo e eles estiveram aqui conversando com a gente e depois pediram para conhecer o ecossistema de empreendedorismo de Blumenau. E a gente foi conhecer alguns desses, até promover uma palestra deles na CIB, junto com esse pessoal. E estavam lá as mesmas pessoas que eu encontro nos eventos de startup toda semana, todo lugar que eu vou. Porque essas pessoas atraem justamente os investidores, são as que estão fazendo o mercado de startup girar. Então vocês precisam conhecer quem são essas pessoas para poder dar o primeiro passo quando quiserem empreender. E outro ponto importante, até complementando isso que o Gustavo falou, a questão de saber investir o dinheiro. Eu nunca fui um cara muito da área financeira, tive que aprender, né, com o andar da carruagem. Hoje até cuido do financeiro da empresa, mas tem um diretor financeiro que me auxilia. E esse é um ponto importante. Eu li um artigo semana passada ainda falando disso. Toda empresa deveria ter um CFO, né, que seria um diretor financeiro, desde o início da ideia, né? Porque normalmente o empreendedor, dono da ideia, ele vai estar muito preocupado em fazer a ideia acontecer e menos em cuidar do dinheiro que vai vir ou que vai ser necessário para fazer com que essa ideia aconteça. Então muitos dos negócios quebram porque a ideia estava muito bem executada, mas não tinha capital para fazer ela avançar. E não é porque faltava investimento, é porque às vezes não sabia se administrar esse investimento, né? Então você tem essa decolagem e daqui a pouco o negócio não se sustenta. Então ter do lado de vocês alguém de finanças efetivamente pode ser uma decisão crucial para qualquer negócio que vocês montem. Então pensem em dar uma parte do negócio de vocês lá no stock option para alguém de finanças assim que o negócio de vocês começar a decolar, porque pode ser fundamental para a prosperidade disso. Muito interessante o teu ponto. Tem um detalhe na fala final que você fala, os números mostram, né, que as empresas quebram, só que os números não levam em consideração os motivadores, o que está por trás dessas empresas quebrarem. Às vezes o negócio era fantástico, mas o administrador não estava no lugar certo. O administrador, né? Então, assim, às vezes não é a ideia que não é boa, ou às vezes não é o empreendedor que não é bom. Tudo depende, é a soma, né? Eu sou sincero a dizer para vocês, o meu negócio poderia estar
3, 4, 5 vezes maior se eu tivesse no estágio que eu estou agora em 2012. Porque em 2012 o mercado público estava comprador, eu já teria vendido a Playtable para praticamente todas as escolas do Brasil públicas, o mercado não estava em crise, né? Eu teria vendido para as escolas privadas também porque não estava em crise, eu já teria exportado de maneira muito mais fácil, porque o dólar não deu essa variação que deu agora, enfim. Tudo depende de vários fatores, às vezes o próprio fator temporal é uma coisa que interfere no teu negócio, às vezes é o negócio certo no momento errado, né? Então, é muito difícil analisar números sem entender todo o contexto. Agora, o que pode dar errado, você só vai perceber testando. Não existe outra maneira. E por isso que eu falo, se aproxime do universo das startups, porque existem várias técnicas para você testar isso. O Canvas é uma das técnicas onde você vai pensar o teu negócio. Você conhece o modelo Canvas? Não. O modelo Canvas é fantástico para você testar as várias hipóteses do teu negócio. A pivotagem é uma técnica bem interessante para testar também o teu negócio. Então, assim, tem várias técnicas de desenvolvimento do negócio que podem ajudar muito. Mas tem coisas que você só vê no dia a dia. Eu estava conversando com a Daniele antes e estava contando um caso nosso. A gente estava com o produto, a Playtable, em piloto, em protótipo há mais ou menos uns 6 meses. A gente tinha uma repercussão muito legal, estava vendendo bem e tudo mais. E eu estava fazendo algumas mudanças no produto, fui até uma escola, a gente colocou a Playtable lá e eu fui testar com as crianças. Eu percebi que, por mais que fosse um produto para crianças de 3 anos, as crianças que usavam eram todas muito maiores que isso, eram todas de 5, de 6 anos. As pequenas iam usar e desistiam do produto. Então, eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo ali e fui indagar algumas crianças sobre o porquê delas não estarem brincando com o produto. E a resposta dela foi simples. Tio, eu não vejo o que está aparecendo. Quando a criança estava no nível da mesa, o ângulo de visão do monitor não permitia que ela visse os jogos. Então ela não conseguia jogar, porque o monitor não oferecia ângulo de visão suficiente para ela ver num outro nível. Isso podia ter destruído o nosso negócio, se a gente não percebesse isso a tempo. Entendeu? A gente faz uma linha de produção com um tipo de monitor que não tem o ângulo de visão perfeito para o produto que a gente precisa. Então a gente teve que adotar uma outra tecnologia chamada IPS, que oferece um ângulo de visão muito maior e tudo mais, para permitir que qualquer altura de criança pudesse usar o produto. Isso só se percebe testando, isso só se percebe pivotando, fazendo piloto, indo para a rua, ouvindo o cliente, entendeu? Então, uma ideia pode ser maravilhosa ou péssima no papel, mas ela só vai se provar maravilhosa ou péssima quando você tiver gente usando. E não pense em você. Esse é um dos principais pontos. Se você fizer um negócio para você, ele pode estar muito próximo de não ser um sucesso, porque você vai tender a ver somente os pontos positivos dele. Faça um produto para os outros. Tem até uma técnica que se usa muito, você desenvolve um produto, chega em casa e deixa para as pessoas usarem sem dizer que é seu, ou sem explicar o que é aquilo, se é o teu público-alvo, óbvio, né? Mas entrega para alguém sem explicar muito o que é isso e percebe a reação dele, sem falar nada, sem defender, só percebe, né? Esse tipo de teste faz com que você olhe de fora para o seu produto e conserte as coisas muito mais rapidamente. E aí você tem muito mais chance de ter sucesso. Então, tem que sempre estar muito com o pé atrás em relação à receita de sucesso, receita de... Aqui a gente nós não somos exemplos de sucesso, né? Porque a gente tem hoje um negócio bom, mas eu já tive muitos negócios que quebraram, já tive negócios que eu parei no meio, já tive negócios que eu abandonei, já tive negócios... E já perdi muito dinheiro, né? Então, não há... Não, ela é tratada assim. Ah, tá. Cara, é terrível você perder. É terrível. E assim, você só sai empreendedor. Eu costumo dizer que você é empreendedor, né? Você é empreendedor antes de ser empresário.
você aprende a ser empresário depois que você monta um negócio. Você é empreendedor sempre. Você nasce com a veia de empreendedor, você vai evoluindo enquanto empreendedor. Agora, empresário, você só aprende a fazer depois que você monta um negócio, né? E você só cresce como empresário e empreendedor quando você começa a coletar suas derrotas. Quando você começa a aprender das suas derrotas. Hoje eu sou um empresário muito melhor do que eu era há 5 anos atrás. Eu aprendi com as minhas derrotas como empresário e hoje o empresário sabe tolir o empreendedor e vice-versa, né? Então, às vezes eu faço mesmo o jogo do policial bom e policial ruim. Eu, enquanto empreendedor, queria fazer um monte de coisa, mas eu, como empresário, digo, não tem fluxo de caixa para isso, ou não é hora de fazer esse investimento, ou isso, aquilo. Então, é o lado empresário dizendo para o lado empreendedor, segura. E às vezes é o contrário, né? O empresário quer segurar o dinheiro para fazer outra coisa, o empreendedor diz, não, vamos apostar porque o meu feeling está dizendo que esse negócio vai dar certo. Então, você tem que saber aprender com os teus erros e crescer. É complicado isso, né, professor? Ela é complicada porque você tem um perfil, né? Quando você é empreendedor, você tem um perfil, você é arrojado, você é aguerrido, você quer, você sonha com aquilo, você montou toda a ideia na tua cabeça. Você sabe que aquilo é sucesso já. E você vai buscar recursos e vai fazer aquilo. Seja o seu recurso, seja de outro. Mas quando você põe em prática, nem tudo é como você pensava. E aí começam os problemas. E esses problemas você começa a digerir eles e resolver. E você vai, como o professor falou, você vai lá a campo, você vai ver o que aconteceu. Esse é o correto. Não é fugir. Não, tá tudo certo esse negócio. Tenta vender de outro jeito aí porque vai dar certo. Não, você vai lá. E você vai descobrir onde está teu erro, você vai corrigir. E amanhã você vai apanhar de volta, porque você vai errar em uma outra coisa. E depois você vai descobrir que você errou o teu público-alvo, você vai mudar. E depois você descobrir, você vai por acerto, tentativa e erro. Não existe uma fórmula. O empreendedor, ele é empreendedor. Ele é. Ele nasce assim. Eu acho que sim, não é? A gente nasce com esse espírito. Eu não consigo trabalhar de funcionário para ninguém. Eu descobri isso. Logo, eu descobri que eu sou empreendedor, desde que eu me conheço por gente. Eu tinha que vender qualquer coisa, eu tinha que fazer, tinha que criar alguma coisa. Eu vou contar uma história rapidinha só para você entender. Você falou, quando é a hora de sair, né? Eu, em 2002, aquele boom de internet, e gerou-se uma coisa chamada-se voz por IP. Lembra, professor? VoIP, né? E eu falei, puxa, que negócio do caramba isso aí, eu vou montar um negócio desse para mim. E eu tinha agência, tinha um monte de coisa e tal, e era empreendedor, eu falei, eu nem podia estar montando outra coisa. Era a voz empreendedora cutucando o empresário, que não tinha caixa para montar o negócio. Não, mas eu vou montar, porque isso vai estourar agora, a hora é agora e tal. E eu montei um negócio de VoIP. Montei um servidor e tal, era uma sala enorme, cheia de ar-condicionado. Era uma coisa de louco. E contratei gente para trabalhar com aquilo, e fui para São Paulo, e daí tinha que encontrar link da Embratel para o negócio funcionar. Era uma tecnologia que eu não entendia nada, mas eu fui atrás daquilo. Fui lá para São Carlos, lá tinha os caras que abrigavam o servidor, era uma coisa de outro mundo. Que era voz por IP. Nada mais é do que vocês têm aí o WhatsApp agora. Só que não ficava digitando, você fala o Skype, né? O Skype. E aí aquilo comecei a vender. Eu tinha muitos clientes da minha agência e eu oferecia para eles, eu fazia uma venda casada. Olha, se comprar publicidade você ganha o VoIP, ou se comprar o VoIP você ganha publicidade. Esse era pronto. Eu tinha vários vendedores na rua e aquilo funcionou. E começou a entrar gente e tal, e começou a dar problema, porque daí não comportava o servidor. Eu tinha que contratar um outro e começava a ficar mais caro e dava problema. E a internet no Brasil uma merda. Pronto. Tá aí. Eu entrei no negócio numa hora errada, foi o que o professor falou. A internet aqui não comportava isso. Ou não comportava o fluxo. Eu não soube medir esse fluxo de gente falando todo mundo ao mesmo tempo.
E com a nossa porcaria da internet, aí o cliente começa a reclamar, isso aqui, e você tenta arrumar aqui, botar mais banda ali. Você começa a perceber que você entrou no mercado numa hora errada. E entrei. E não deu certo. Não deu certo porque a hora era errada. Logo entrou o Skype. E detonou como negócio, porque daí o negócio funcionava gratuitamente, por que o cara ia pagar para mim? Né? Mas mesmo assim, eu tinha empresas que tinham telemarketing trabalhando, não podiam usar o Skype. Então eu me foquei nas empresas. Bom, esse cara precisa. Larguei todo o resto de lado e foquei nas empresas. Foi o que funcionou. Passou uns 2 anos, eu vendi a empresa. Falei, não quero mais esse negócio que é muito dor de cabeça. É quando o negócio me deu mais dor de cabeça do que prazer e dinheiro. Porque o empresário tem muito disso também. Ele vai para frente quando ele arranja alguma coisa que dá prazer para ele. Que dá tesão dele levantar de manhã cedo e aguentar um monte de problema e resolver todos eles. Para ganhar dinheiro. Não é tanto dinheiro, não é, professor? Eu acho que é mais o tesão de fazer aquilo. Isso sim o empresário tem. O empreendedor. Então, quando o negócio começa a incomodar demais, ou você resolve ele logo, no meu caso como empreendedor, ou eu consigo resolver ele logo como empresário, ou para mim aquele negócio já não me faz mais tanto, não me dá tanto prazer mais de ter. E eu dou um jeito de vender ele ou encerrar a operação e começa outra coisa. Eu não sei se isso é o certo, gente. Não indico fazer isso. Acho que o professor tem uma dica melhor. Mas eu ajo muito pela paixão no negócio. Sabe? Então, enquanto o negócio me gera paixão e eu consigo resolver todos os problemas que aparecerem na minha frente, porque vai aparecer. Vai. Isso é do perfil do empresário estar ali resolvendo, não tem jeito. Então, acho que é mais ou menos por aí. Existe uma linha que chega ali, ó, ali, dali não passa, dali não dá mais. Tem pessoas que são muito mais perseverantes, mas eu acho que isso é uma questão mais de perfil também. O meu perfil é muito mais voltado para o comercial. Então eu quero menos administrativo. Então eu quero um resultado mais rápido, eu quero que o negócio evolua rapidamente. Né? Então às vezes eu posso até, com isso, se eu não me segurar, a dar um passo errado. A dar um passo maior que a perna, né, professor? Então eu acho que você tem que ver o teu perfil e achar o que você gosta mesmo de fazer. Né? Bom, então a gente vai encerrar também para não prolongar mais o tempo. Gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de agradecer principalmente aqui os profissionais na área. Muito obrigado pela participação em nome de toda a organização da Semana Acadêmica e nós damos por encerrada a mesa redonda. Obrigado.